E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, Banco Master, a origem, o endividamento e o falecimento, a falência. Um inscrito pediu pra mim falar sobre isso, que ele confia em mim, eu nem ia falar e eu falei, cara, gostei do que ele me falou, confia em mim, eu vou estudar sobre o Banco Master, a origem, na verdade, né? Eu sei porque ele acabou se endividando, infelizmente, depois de eu ter comprado os títulos. Bom, mas vamos lá. A gente viu essa semana que estourou a bomba aí do Banco Master. O Banco Master agora, ele decretou falência. Ele tinha comprado o Will Bank, comprou outras coisas ali, outras instituições, mas hoje eu vou te explicar um pouco sobre a origem. O Banco Master, na verdade, ele começou em 1974. Ele era a máxima corretora de valores e títulos imobiliários, que eu tava lendo aqui. Então, na verdade, assim, ó, ele virou o banco em 1990. Aí ele virou o Banco Máxima, que o foco inicial desse Banco Máxima era operações de crédito, especialmente no setor de crédito imobiliário. Então vamos lá. Ele começou como corretora de títulos imobiliários em 1974, aí ele migrou em 1990, ele recebeu aquele certificado de instituição financeira, que a gente sabe que nem o Recarga Pay recebeu, em 1990. E aí ele virou o Banco Máxima. Só que aconteceu o quê? Em 2016, depois de 26 anos, ele começou a patinar. Começou a ter uma grave crise de inadimplência na carteira imobiliária. E aí ele mudou o controle em 2017-18, e aí o Daniel Vorcaro, esse que foi preso, e novos sócios, eles adquiriram toda a empresa e injetaram capital e trocaram para diversificação de ativos. Então eles podiam entregar crédito consignado e serviços financeiros. E a partir de 2021, o Banco Máxima foi oficialmente rebatizado como Banco Master. Aí, consolidando na estratégia. Agora que vem a parte. O que ele oferecia, tá? Qual foi o foco dele? Captação agressiva de recursos com juros altos. Que foi aí que me pegou. O que acontecia? O Banco Master, ele entregava títulos, tá? Tudo destinado pelo Banco Central. O Banco Central, como entregou, o Banco Central sabia de tudo que estava acontecendo. Ele entregava esses títulos a mercado. Só que o problema é que ele entregava títulos pagando 120% de CDI. Aí tu diz assim, ó, pô, mas 120% de CDI hoje a Nubank oferta. Beleza, mas a Nubank, ela entrega serviços. Nubank entrega cartão de crédito, entrega empréstimo e tudo. O Banco Master não entregava esses tipos de serviço. O Banco Master, ele fazia outra coisa que eu já vou explicar para vocês por que ele recebia esses recursos e onde é que ele injetava. Esse é o problema. E ele fazia investimentos de ativos de baixa liquidez e alto risco, que é onde se endividou. Então, o que é o Banco Master? O que era? Ele chegava lá a mercado, vou dizer, ó, vou levantar 1 bilhão, porque a minha estratégia para esse 1 bilhão é essa. Para ser chamarisco, o que eu vou fazer? Eu vou entregar uma taxa de juros alta no mercado. Eu, por exemplo, na taxa Selic 12 e pouco, eu fechei o Banco Master na época com uma taxa de 14. Aí tu para pensar, 14% fixo. Então, se a taxa Selic caísse, eu estava com aquele meu rendimento garantido em 4, 5 anos, que era o valor do título. Quando a gente compra um título de CDB com prazo definido, significa o quê? Que eu vou ficar preso àquele título até o prazo acabar. Quando o prazo acabar, encerra o título e a empresa me paga o que ela me deve. Então tu para pensar assim, ó, eu ia pegar e ia multiplicar o meu dinheiro que eu tinha investido em 5 anos. É um absurdo. É um absurdo, porque é juros composto, então não é 14% ao ano, significava que 14% daquele montante aumentava, no outro ano eu ia receber 14% mais o investimento que estava ali dentro. Assim, ó, era uma bola de neve, tu imagina todo mundo. E onde é que ele colocaria esse dinheiro para ganhar muito mais que 14% ao ano? Em alto risco. E aí é que foi onde o Banco Master acabou se perdendo e fraudando muitas... Ele acabou, na real, que se endividando forte em relação a isso, tá? Qual era o risco dele? Primeiro, o que ele fazia? Ele comprava empresas com problemas financeiros. Tanto que o Banco Will Bank ele comprou. Só que o Will Bank, teoricamente, deu um pouco certo. Então, são empresas que estão em recuperação judicial, que está buscando evitar falência e está em estado de pré-falência.
Aí eles compram muito barato. O que acontece? O Banco Master, em vez de investir em empresas sólidas, comprava dívidas, que é direitos creditórios de empresas, e só injetava capital nelas. E aí tu para pensar, empresas que estavam falindo. O risco é altíssimo. Então a empresa não consegue se recuperar, o banco vai lá, perde o controle, perde tudo, só perde teu dinheiro. Então esse era um dos projetos do Banco Master. Vou comprar empresas que estão em pré-falência. E aí eu, Vinícius, comprava um título de um banco que comprava de empresa pré-falência. Claro que na época que eu comprei eu não sabia. Quando estourou o zoom, eu comecei atrás do que o Banco Master fazia com dinheiro. Porque quando a gente, vamos ser sinceros, quando a gente olha para um banco, a gente não pensa em outras coisas, que agora eu vou pensar no que ele faz com dinheiro, qual é a estratégia. Então o Banco Master não tinha nem banco. Pô, é diferente do Nubank, é diferente desses outros bancos, gente. É isso que eu tô dizendo. O Nubank tem até ação na Bolsa de Valores, que é a outra pegada. O lucro da Nubank é totalmente diferente. Qual é a segunda coisa que o banco fazia, o Banco Master? Comprava precatória. Precatória é dívida do governo. Eu tive uma precatória muitos anos atrás. O governo estava me devendo. Só que a minha precatória era federal. Mas tem professores, por exemplo, que ganham do Estado direito de alguma indenização, de algum motivo, e entram na fila, porque precatória demora muito para receber. Às vezes nem recebe. E o que tem empresas que compram essa precatória. Aí vamos supor que a tua precatória é de 100 mil reais. Eles te compram a 60 mil. 40 é o lucro deles. Então, isso é um direito de precatória. Mas, se tu parar pra pensar, se tu não tiver um rolo com o governo, tu vai demorar uma vida para receber. E um Banco Master comprava essas precatórias. Só que assim, ó, se o meu dinheiro em 5 anos ele dobra, como é que eles vão ganhar? Se eles pagam 60 para ganhar 100, não tá dobrando? Também uma aposta errada, que era precatória. E o pior que todos foi direitos creditórios insubsistentes, que foi a maior fraude. O que significava isso? Eles tinham o direito que uma empresa tem de receber valores de terceiros. Vamos supor, o Vinícius, ele é a empresa Atualiza, comprado pelo Banco Master. Ah, eu tenho tanto de dívida para receber de fora. Itapema, Recovery, esse tipo de empresa, tá? Então as parcelas de venda a prazo, tudo ele comprava e aluguéis a receber. Então, só que não é esse o problema. O problema é que não batia as informações. Os direitos creditórios, eles não tinham uma avaliação. Então eram títulos falsos, dívidas inadimplentes, foram comprados direitos de cobrança de dívidas que eram virtualmente impossíveis de ser recuperada. Como, por exemplo, a minha dívida que eu tinha com o Itaú. Depois que o Itaú perdeu o direito de me cobrar, eu não vou pagar mais. E o Banco Master comprava essa dívida. E a gestão fraudulenta. E o que acabou acontecendo com isso tudo? O Banco Master só pegava dinheiro do mercado, com os CDBs dele, que o próprio Banco Central liberava, e com isso ele criava uma falsa ilusão de estar comprando títulos e estar negociando, e não, só que começou a bater o quê? Os vencimentos dos títulos antigos, ele pagando, e assim foi decretado a falência. Ele simplesmente não tinha dinheiro para pagar tudo que ele devia. E por que ele faliu, tá? Qual foi o estado? A questão do Banco Central. O Banco Central, ele analisou o Banco Master, viu que era tudo uma fraude e teve que encerrar e liquidar ele, porque ele ainda continuava vendendo títulos no mercado, corretores continuavam vendendo títulos no mercado e ele só entrava dinheiro, mas ele não usava esse dinheiro a favor. Ele estava tentando ainda se aliançar ao BRB. Então, inclusive, o CEO lá, ou sei lá o que, do BRB, está sendo investigado por que ele queria entrar nessa jogada. Então, pessoal, esse é o começo, meio e fim do Banco Master. Infelizmente, felizmente, eu consegui sair porque eu tenho FGC. Todo mundo que comprou o título do Banco Master até 250 mil FGC vai garantir, glória a Deus. Então eu fico pensando que a gente tem que muito mais cadenciar a parte de investimento do que ficar arriscando. Então vale a pena mesmo introdução. E eu espero que com isso vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. Se gostou, só deixa o teu like, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!